compartilhar com vocês. Diz assim, ó. Pensaremos no que é correto. Quando o ajuntamento de um povo que se diz ser igreja, a sua maior motivação precisa ser Yeshua HaMashiach. O que nós precisamos nos conscientizar é que eu não sei de fato o que te moveu a você estar aqui. O que eu obteria como resposta se eu te fizesse essa pergunta? O que faz você estar nesse ambiente? O problema é que isso se tornou um hábito e um costume. Assim como muitas perguntas que podem surgir diante de nós vamos dar a resposta correta. Mas a questão é se realmente estamos corretos naquilo que iremos dar como resposta. Porque na criação dos nossos filhos, nós liberamos uma voz de comando, uma ordem, para que eles não venham fazer tais coisas. Mas às vezes nós fazemos. Entramos em contradição. Não seria diferente, às vezes, no comportamento de muitas pessoas que vêm para um ajuntamento, onde dizem ser igreja, mas não se comportam como tal. A maior motivação, não sei se vocês conseguem perceber, eu não me preocupo, às vezes, em ter canções prontas. Talvez canções que algumas pessoas vão ser tocadas, assim como eu fui tocado. Mas eu preciso entender aquilo que Jesus precisa receber de mim. É muito fácil eu pegar algo já pronto de alguém que viveu uma experiência, cadenciou uma história. Agora, o que eu tenho escrito? E o que eu tenho como história? Já cansei de ministrar alguns discípulos aqui para parar de viver milagres de outras pessoas. Porque precisamos despertarmos para isso aqui. Ó. Chegou o momento de eu viver o meu milagre. É muito ruim, mas às vezes é cômodo para algumas pessoas viver apoiado na fé de alguém. Imaginem vocês que, como igreja, em um ajuntamento, se todos tivessem a motivação de estar aqui por Jesus. Eu posso te mostrar que algumas pessoas inicialmente podem sentir o toque de Jesus, mas com o tempo perder a sensibilidade desse toque. Existem pessoas insensíveis dentro de um princípio espiritual. Aí acabou sendo envolvido dentro de um contexto religioso. Vou te explicar. Existem pessoas que inicialmente vêm para a igreja, começam a adquirir algumas responsabilidades dentro de igreja. Agora, as suas responsabilidades é maior do que o seu compromisso com o próprio Jesus. Irmãos, não tem como daqui a pouco, de certa forma, você vai vir, vai se dedicar a tantas coisas da religião, mas quando precisar ter a legitimidade, você não vai ter. Por isso que o próprio Jesus disse aqui, ó, muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, fizemos tantas proezas, expulsamos demônios, estávamos dentro de igreja, estávamos fazendo tantas coisas aparentemente para o Senhor. Mas o Senhor lhe dará com uma resposta e dirá isso aqui, nunca te conheci. Apartai-vos de vós que praticais a iniquidade. Sabe o que eu me surpreendo na minha vida? Vou dar um pouco do testemunho daquilo que eu tenho vivido. Eu tenho se impressionado, ficado surpreso com os níveis ainda maiores de santidade que Deus tem gerado na minha vida. Eu posso ser altivo por isso, soberbo por isso? Não. Existem princípios que o Espírito gera em nós que incomodam as pessoas que não conseguem ter, mas sabem como ter. Irmão, você só terá uma vida de santidade se tiver Jesus como modelo. É claro que ele usa algumas pessoas como seus seguidores. Por isso Paulo vai dizer isso aqui, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por exemplo, Paulo, ele não se baseia com um fundamento.
Ele se edificou em cima do maior de todos os fundamentos. Esse, a saber, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Não existe nenhum outro fundamento de fé baseada num relacionamento com o Pai, se não for com Jesus. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Irmãos, algo que precisa ser muito bem estabelecido dentro de nós. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês, qual é, cara? Ah, não, eu não tinha coisa melhor que fazer. Eu nem sei, um dia de domingo, à noite, eu não sei. Na época eu era criança, eu estava Faustão. Acho que fiquei sabendo que o Faustão foi mandado embora. Tem gente que queria estar vendo o Faustão. Tem gente que queria ver Netflix ou qualquer outra programação. Hoje, para algumas pessoas, talvez, infelizmente, não tem jogo do seu time. Porque talvez uma opção melhor seria você ter ficado em casa. Ou talvez por uma opção de não ter algo melhor para fazer, você veio. Mas aqui você está sendo conscientizado que você precisa buscar a Jesus. Não existe nenhum outro fundamento. Por isso existem tantas frustrações de pessoas que vivem dentro de igreja, têm um envolvimento com a religião e não conseguem ter uma vida de santidade. Acaba sucumbindo, acaba cedendo. Porque algumas pessoas vão olhar para os homens e vão se frustrar com isso. Talvez se você olhar para mim, talvez você tenha cheio de senso crítico em relação à minha pessoa. Se aprofundando num nível de intimidade, você vai conhecer mais ainda as minhas limitações. Mas a minha única preocupação não é querer mostrar para você quem eu preciso ser. Eu preciso mostrar para mim mesmo que preciso ser igual a Jesus. Quando todo mundo se conscientizar disso, tudo vai ser diferente. Jesus esteve em momentos de conflitos e teve uma postura. Você, nos seus ambientes de conflito, qual é a sua postura? Esquece de Jesus, esquece do Espírito de Deus e deixa ser tomado pelos seus impulsos. Muitos bravos, tanto na figura feminina como na masculina. Se tomar um tapa na cara, vai querer dar um tiro. Ou matar com as próprias mãos. Mas o próprio Jesus, tendo todo o poder, ele nos mostrou que essas coisas, irmãos, não vale a pena. Por isso, algumas pessoas têm dificuldade em temer ao Senhor. Ele mesmo disse isso aqui, não teme aos homens. Os homens podem matar o corpo físico e ficar torcido, isso mesmo. Mas temei ao Senhor, que pode matar tanto o corpo e enxugar a alma. Porque há um contexto muito mais amplo do que esse mundo aqui físico. É um princípio espiritual. Todos aqui, em algum momento da vida de vocês, já foram aterrorizados pela morte. Porque talvez a morte tirou de você alguém que você muito amou. E a única esperança disso tudo está numa pessoa cujo nome é Yeshua, o Filho de Deus. Irmãos, se vocês tentarem se basear ou criar um vínculo de fé ou de confiança em qualquer outro nome, é frustração na certa. Agora eu preciso que vocês entendam, olha só. Começaremos no que é correto quanto ao ajuntamento de um povo que diz ser igreja, mas a sua maior motivação seja Yeshua, o HaMashiach, o Cristo, o Filho de Deus. Porque olha só, como nós estamos tão acostumados ao processo religioso. Se eu fizesse isso aqui, pessoal, vou fazer uma perguntinha que eu não vou usar nomes. Vou fazer assim, quem é que gosta do ministro de louvor fulano de tal? Aí você levanta, eu gosto desse fulano. Então eu vou tocar o louvor dele para te agradar. Quem gosta, eu vou fazer isso para te agradar. Você não entendeu a proposta do rei? Porque o problema é que nós estamos nos padronizando com aquilo que o homem quer. E temos perdido o princípio básico, que é Jesus, o centro de tudo.
Quando nós perdemos isso, irmãos, vai chegar um momento que nós vamos frustrar uns aos outros. Mas precisamos ter a certeza que o único que nunca irá nos abandonar é Jesus. O ministro de louvor cantou uma música que eu não conhecia. Não vou mais na igreja. Magoei. Não gostei do jeito do pastor. Não gostei disso, não gostei. O ventilador ali do lado direito da igreja quebrou. Não veio o vento sobre mim. São tantas crises, tantas desculpas. Mas acredite se quiser. Se todo um ambiente onde há reunião e o nosso ajuntamento for para preparar um lugar para Jesus, irmão, existem situações que ele mesmo abriu mão de si para ser como um anfitrião para algumas pessoas. Eu, como igreja, por exemplo, eu preciso preparar a melhor cadeira para receber vocês, como tivesse recebido o próprio Senhor. Se eu recebo qualquer visita em casa, eu vou dar, tipo assim, senta aqui na melhor cadeira, toma a melhor xícara, toma o melhor café. Por que ele faria isso? Porque ele fez isso. Amém? Vamos lá. Olha só, eu preciso que vocês abram para mim em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Amém? Todos acharam? Tem alguém à procura? Vamos lá? Diz assim, E quando Yeshua entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles disseram: alguns dizem que é João, o imersor, ou João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias. E um dos profetas. E vocês? Ele lhe perguntou: quem dizem que eu sou? Simão Quefa respondeu: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão, filho de João. E Yeshua lhe disse: como abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isso, de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu. Eu também lhes digo isso, que você é Quefa, que significa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha comunidade, e as portas do Sheol não a poderão vencer. Eu lhes darei a chave do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você permitir na terra será permitido no céu. Então ele advertiu aos discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Messias. Amém? Todo mundo já chegou a ler, ou pelo menos ouvir essa história, correto? Jesus sabe que existe uma dúvida no meio do povo, diante dos milagres, prodígios e sinais, e ele chega para os mais íntimos, para os discípulos: vem cá, a quem o povo está dizendo que eu sou? Aí eles foram nomeando, né? Elias, profetas, o próprio João Batista, porque o próprio João Batista já tinha sido morto, provavelmente quando esse acontecimento ocorreu. Porque João, no momento de conflito, enquanto estava preso, pediu para que alguns dos seus discípulos visitassem a Jesus. E a pergunta era essa: é você o Filho de Deus, o ungido de Deus, ou precisamos esperar outro? Jesus dá de resposta para os discípulos de João Batista: avisa João Batista que o céu veio, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. E ele precisou. Mas aqui, alguém, de forma muito específica, é tomado por uma revelação.
Esse homem que nós acabamos de ler é quem? Pedro. O que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus, na realidade, como nós lemos, parece que estamos debaixo da própria revelação. Ele disse, tu não tem essa revelação debaixo de um princípio humanista. Não foi homem que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele te revelou. E olha só, teu nome é pedra. Mas sobre essa pedra edificareis a minha igreja. E as portas do Sheol ou do inferno não prevalecerão contra ela. Correto? E pediu para que ninguém mais falasse nada, porque aquilo precisava ser mantido oculto até um momento determinado. Hoje, a revelação de que Cristo, Jesus, realmente é o Messias, chegou até cada um de nós. Amém? Amém. Precisamos ter isso como uma das maiores revelações. Olha só. Por isso que não existe nenhum outro fundamento. Ele chama Pedro de quê? Pedra. Mas ele pede para Pedro edificar a igreja sobre ele mesmo. Ou seja, irmão, não lembro, vocês talvez lembram do ato profético. Não foi o primeiro tijolo a ser colocado, o que o pastor Celido tinha ungido. Mas nós estamos debaixo de uma palavra profética através desse ato profético. Mas Jesus, ele simboliza essa pedra. Foi a primeira a ser colocada. Nós precisamos entender que nós somos pedras vivas. E nós não podemos edificar nada sobre um fundamento que não é do reino de Deus. Por isso, se alguém se firmar em qualquer homem ou em qualquer outra estrutura ou em processos religiosos, não aguentarão o que vai surgir, porque vai vir a tempestade, vai vir os momentos de dificuldade. Por isso que você vê tanto crente oscilando. Você conhece algum crente oscilante? Ou você é assim? Sabe por quê? Porque você tem se edificado naquilo que não é para ser edificado. Em quem você precisa ser edificado? Irmão, isso é um princípio básico que nós precisamos entender. Mas no momento das circunstâncias, principalmente no ajuntamento, as pessoas se esquecem. Eu vou ser sincero para vocês. Eu, de forma pessoal, conto um testemunho que várias vezes eu poderia ser tomado pelos meus impulsos, pelas minhas indignações. Mas sabe o que eu faço? Eu paro e penso, porque primeiramente eu não sou maluco. Eu processo antes de tomar qualquer atitude. Mas existem pessoas que não processam. E dizem, sabe o quê? Não, eu sou desses. Eu pego e falo, eu pego e faço. Me bate, eu dou outro. Irmão, está agindo como um louco. Não entendeu o princípio do reino. Precisamos, processar para que depois possamos agir. Porque se a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos, todos eles estiverem edificados em Jesus, eu não vou sofrer essas frustrações. Eu chego a dizer, no meio dos relacionamentos, de momentos de conflito, de pressão, eu vejo gente igual maluco. E nada me afeta. Algumas pessoas talvez possam tentar associar isso à frieza. Há uma inteligência emocional edificada pelo próprio Jesus. Porque se eu sou tomado pelos meus impulsos, eu firo o próprio Jesus. Vou dar um exemplo. No Monte das Bem-aventuranças de Jesus, pontuou várias situações. Uma delas é isso aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, o que ele está associando quando ele diz isso? Ele está pedindo para que você possa lembrar de Moisés. A Bíblia, quando conta da história de Moisés diz que ele era o homem mais manso da terra. Mas, diante de pessoas problemáticas, até o homem mais manso perdeu a mansidão e feriu a rocha, sendo que o comando de Deus era para que ele falasse com ela. E no momento que ele viu as pessoas errando, o que ele fez? Com as tábuas da lei, quebrou. Irmãos, algo que é certo, quando eu entendo a proposta de Jesus, eu não quebro a lei por causa da crise de ninguém, porque primeiramente a crise é dela, eu não entro nas crises dela. Entendeu isso? Por que ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? Porque quando Moisés perdeu a mansidão,
ele perdeu o direito de pisar na terra da promessa. Simplesmente só visualizou. Irmãos, ó, fica claro aqui. Eu não vou deixar de herdar a terra por causa de nenhum de vocês. Simplesmente, se você tem certeza disso, pode falar isso. Pergunta também. Falei, irmão, ó, não vou deixar de herdar a terra prometida por causa das suas crises. Não vou perder a promessa por causa de ninguém. Não vou quebrar a lei por causa de ninguém. Por isso, o maior de todos os fundamentos é Jesus. Consegue entender? Não olhe mais para os homens. No momento de ajuntamento, você vai encontrar muitas pessoas limitadas, cheias de impulso. E quando você, na realidade, visualizar e não criar um senso legalista ou crítico, aí sim você tem se tornado uma pessoa curada no espírito. Irmãos, Jesus juntou um montão de gente problemáticos. Os próprios 12 discípulos eram homens problemáticos. Igual isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Pegar uma nota de 100 reais e deixar aqui. Algumas pessoas debaixo de uma crítica. Para quê? Alguém vai pegar, pastor. Irmãos, Jesus sabia quem era Judas e mesmo assim deixou ele no cuidado da bolsa. Simplesmente dando uma oportunidade daquele cara ser uma pessoa melhor. Existem pessoas que às vezes falam, pô, pastor, você não vai chamar atenção, não vai fazer nada. Ele diz, não, baixa. Eu sempre tenho dado oportunidade de algumas pessoas agirem como pessoas melhores. Aqui, eu coloquei uma frase ontem. Na realidade, não coloquei a frase, eu falei. Enquanto nós onde estávamos no projeto da Quentinha, pediu Iago para buscar uma bicicleta lá na Tati. Tati, foi eu que pedi para a bicicleta emprestada. E eu falei assim, gente, pô, cara, é muito gasto. A quentinha feita pela Bia, ela não vale 13 reais. Aquela quentinha me valia, no mínimo, estourando uns 15. No mínimo. Pelo nível da comida, pelo nível do sabor, pelo nível dos materiais que são gastos. E o que eu falei assim? Poxa, tem carro do Iago, tinha o carro do Madeira, tinha o carro do Felipe. Eu falei assim, gente, eu vou entregar de bicicleta os mais próximos para a gente evitar gastar. Eu suando, subindo, descendo no morro, numa correria que só. E nesses momentos, para algumas pessoas poderiam dizer, pô, mas ele era um líder, ele não era para ficar tranquilo. Irmãos, Jesus me chamou para ser lavador de pés. Ele não me chamou para simplesmente querer alguns lugares de destaque sem ter uma história para contar. Eu não quero que futuramente algumas pessoas venham dizer que eu conquistei qualquer algo no reino ou na proposta do reino debaixo de facilidade. Pois ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. É legitimidade isso. Alguém que recebe uma herança de mão beijada sem ter nenhum esforço. Irmãos, você pode ver a maioria das pessoas que ganham na loteria federal, na Mega Sena, rapidamente gastam o seu dinheiro e daqui a pouco está pior. Você já parou para perceber isso? Agora, por quê? Foi fácil. E não vai saber administrar. Você vai ver histórico de tantas pessoas que ficaram bilionárias. Aquele programa que tinha na Globo, Big Brother. Muitos ganharam aquilo e daqui a pouco sucumbiram, perderam tudo. Irmão, o mais importante é você consolidar uma estrutura para saber lidar com tudo aquilo que Deus vai te dar. Caso contrário, você vai sucumbir, não vai aguentar. E as suas emoções, os seus impulsos vão querer que você tenha acesso àquilo que não é o momento exato. E sabe o que eu, na realidade, coloquei como frase? Leia, Rose. Que coisa eu acho que... Eu coloquei isso aqui, ó. Diante da revelação, da salvação,
O maior nível de pecado que uma pessoa pode ter é a omissão. Diante da revelação, da salvação, o maior nível de pecado que uma pessoa pode ter é a omissão. Sabe por quê? Diante da revelação da salvação, o mais alto nível de pecado é a omissão. Sabe por que isso? Quem é que é salvo? Quando você é salvo, irmão, você vai querer que outras pessoas sejam salvas, independente do nível de pecado que você vê. Humanamente, existem pessoas que você vê assim, poxa, não tem jeito não. Será que existe salvação para aquela pessoa? Isso não cabe a você. Você precisa mostrar para ela um caminho de salvação. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? É quem você precisa apresentar. Nada é impossível para Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, irmão, vamos ficar surpresos a todos os momentos. Qual mais difícil, às vezes, para algumas pessoas que têm vergonha, às vezes, de cair possessa. Tem pessoas que têm vergonha de cair endemoniado. Irmão, se alguém que cair endemoniado, a gente vai expulsar o demônio e acabou. Se tiver isso, um processo de libertação definitivo, amém? Mas o pior demônio, às vezes, é a consciência de algumas pessoas que não querem serem libertos. Existem pessoas cheias de si, corrompidas, envolvidas, entrelaçadas no seu eu e nunca querem se submeter. Ainda assim dizem ser salvos, mas comete o maior de todos os pecados, que é a omissão. Irmãos, quando eu divulgo em todos os lugares onde eu vou, independente de qualquer coisa, irmão, eu libero Jesus, eu falo de Jesus, eu falo dessa estrutura que nós precisamos ser edificados nela. Você consegue entender isso? O que mais tem sido assunto quando se trata de salvação? A instituição religiosa? A nomenclatura maoa? Ou um nome sobre todos os nomes? Jesus. Você nem percebe que o seu coração, ó, sem você perceber, faz assim. Jesus. A batida do teu coração clama por ele. Você não está entendendo que ele é a base de tudo. Quando você entender isso, você vai passar por problemas? Claro. Mas nunca vai estar sozinho. Porque você se focou em Jesus como alvo da sua vida. Agora, olha só, quando você foca nas circunstâncias e no problema, tu já viu o foco? Você usa uma câmera, já viu aquela câmera de alta resolução? Para que algumas pessoas se aproximam? Para ficar maior. Se você se focar no seu problema, sabe como é que ele vai ficar? Maior. Agora, se o seu alvo for Jesus, irmão, você vai enxergar ele da maneira correta. Não precisa nem de luneta, de nada, porque ele é grande. Quando você enxergar isso pelos olhos da fé, com o princípio. Olha só, outro algo que eu preciso que vocês entendam. Quem tem compromisso com Jesus tem revelação do Pai. Você pode dizer isso? Quem tem compromisso com Jesus tem revelação do Pai. Pedro, um cara compromissado com Jesus. E ele teve a revelação do Pai. Não foi carne, nem sangue, nem nada que te revelaste, a não ser o meu Pai que está no céu. Porque o próprio Jesus, ele inicialmente não se revelou já como Cristo, apesar de se mover como tal. Mas em nenhum momento ele quis mostrar ou provar às pessoas, nem mesmo para o diabo. Porque o diabo, no momento de necessidade de Jesus, o que ele pede para Jesus fazer? Se tu és o Filho de Deus, tornas essa pedra em pão. E Jesus, como resposta, disse para ele o quê? Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Jesus é a palavra personificada que sai da boca do Pai.
Ele é o haja que traz luz sobre as trevas que muitos de nós vivíamos. Hoje nós vivemos debaixo dessa revelação, não andamos mais em trevas, sabemos onde pisar, porque o próprio Salmo diz: tua palavra é, Senhor, luz, tua palavra é, Senhor, lâmpada. Não tem como mais você andar em trevas e pisar em lugares que pode te conduzir à queda. Porque quando nós nos focamos e confiamos nele, irmão, tudo muda. Acabou. Se até esse exato momento você estava criando o teu foco em todos os processos e traumas na sua vida, chegou um tempo de você, olhar para Jesus. Prossiga para o alvo. O alvo é ele. A frase que eu pedi: quem tem compromisso com Yeshua tem revelação. Agora a pergunta é: será que se eu fizer essa pergunta, quem aqui tem compromisso com Jesus? Levanta a mão. Só o meu pastor? Quem tem compromisso? É a minoria que está levantando a mão. Quem tem compromisso? Não, é isso. Porque quando nós entendemos que é Jesus, nós nos sentiremos seguros, mesmo diante de toda a prova. Porque se passares pelo fogo, ele passará contigo. Se passar por qualquer lugar, ele vai estar contigo. Você sempre se sentirá seguro. O inimigo, ele pode vir por 7 caminhos, mas ele entrar por um caminho, mas por 7 caminhos, ele sairá. Na fornalha, ela foi alimentada ao nível... Qual era esse nível? 7 vezes mais. Mas havia um lá. Não havia? O quarto homem da fornalha não estava lá? Ou seja, irmão, sempre vai ter a diferença. Não vai haver retaliação onde Jesus está. Nada vai te atingir. Eu tenho essa certeza. Amém? Vamos lá, olha só. Salmo 118. Não, vamos lá, Mateus 17, só dispõe uma folhinha aí. Versículo 1. Diz assim, 6 dias depois, Yeshua tomou Kefa, Tiago e seu irmão João, e os levou em particular a um alto monte. Enquanto olhavam, ele começou a mudar de forma. Sua face brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então eles olharam e viram Moisés e Elias conversando com ele. Kefa disse a Yeshua: é bom estarmos aqui, Senhor. Se quiser, armarei 3 barracas. Uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante os envolveu em uma voz de dentro da nuvem dizia: esse é meu filho, a quem amo, a quem tenho prazer, ouçam-no. E ao ouvir isso, os discípulos ficaram tão amedrontados que se prostraram com o rosto em terra. Mas Jesus se aproximou e tocou. Levante-se. Ele disse: não tenham medo. Então eles abriram os olhos e olharam para cima e viram apenas Jesus. O que vocês viram? Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. É necessário que Elias venha primeiro. Amém? Olha só. Isso aqui, muitas e muitas pessoas não conseguem ter o feeling da revelação dessa palavra. Eu já ouvi muitas e muitas pessoas falarem algumas coisas, mas sem legitimidade nesse propósito. Logo após o processo da grande revelação que Pedro tem, qual é a maior revelação que Pedro tem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é detentor dessa revelação porque o próprio Pai revelou isso. Por quê? Esse nível de revelação só tem quem é compromissado com Jesus. Aí sim o Pai revela tudo aquilo que é necessário. Existem pessoas debaixo de um processo religioso dizendo ser detentor de revelação. Balela, mentira, engano.
Aí entra o espírito do falso profeta. Por isso nós precisamos nos atentar, e principalmente algumas pessoas que gostam de ir atrás de profetadas. Cuidado, irmãos. Cuidado com esse manto. Amém? Amém. Porque tão semelhante a pessoas que querem buscar cartomante e pessoas com espírito de adivinhação. Se você tem intimidade com Jesus e compromisso, o próprio Pai vai te revelar algumas coisas. Isso não anula, porque existem profetas sobre essa terra. Eu creio nisso. Mas isso não me dá... eu não posso ter essa imaturidade de achar que tudo que as pessoas falam às vezes é vindo da parte de Deus. Isso precisa ser testificado no meu espírito. Mas existem pessoas que não têm essa testificação e tudo que ouve, toma como verdade. Amém? Agora olha só, a revelação aqui é essa. Logo depois da revelação de Pedro, passam alguns momentos. Aqui nós, quando lemos o versículo 1, diz que depois de 6 dias, o que acontece? Jesus leva os 3 mais compromissados. Quem são esses? Pedro, Tiago e João. Olha só, Tiago e João eram o quê? Irmãos. Entendam, como eles foram chamados por Jesus, eles dois estavam trabalhando com o Pai. Eram de menor. Estavam trabalhando com o Pai, ajudando o Pai o quê? A pescar. Irmãos, olha só, essa história já chegou até nós. Muitos de nós dizemos ter uma crença inabalável naquilo que está escrito. Mas até aquele exato momento, sobre aquelas vidas, não havia nada escrito. Foi uma certeza, uma decisão correta que esses discípulos tomaram. Segue-me. Eles abandonaram o pai pescando. Não consegue entender isso? Imagine se o pai deles estivesse já com certa idade. Como a família receberia tal atitude dos 2 irmãos para seguir Jesus? Um homem que ao mesmo tempo foi muito mal falado por muitas pessoas, mas depois dos milagres, algumas pessoas geraram credibilidade nele. Vocês conseguem entender? Conseguem ter a sensibilidade de se colocar no lugar desses 2 discípulos? Será que a família deles não deve ter criticado eles por abandonar o trabalho junto com o papai para buscar Jesus? Irmãos, entenda. Independente das críticas aí fora, ou até mesmo dentro da sua casa, se você tomar a decisão correta de buscar a Jesus, Ele vai te colocar num lugar de destaque. Isso é inevitável, porque Ele promete e Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê? Ele não foi filho de homem, figura máscula, porque Ele foi gerado pelo próprio Espírito. Quando essa palavra, mesmo sendo colocada em Números, que é o Antigo Testamento, ela é personificada em Yeshua. Vocês conseguem entender isso? Agora, olha só. Os 2. Agora vamos para um nível mais profundo. Eram jovens. Não tinha tanto o que fazer. Abandonaram a família, os pais e foram. Agora vamos para um nível mais profundo. Isso se trata dos 2 irmãos. Vamos agora para o Pedrão, o sanguíneo, o impulsivo. Era um cara que era casado. A Bíblia não nos dá margem que talvez tenha filho, mas provavelmente porque ele era um judeu. E todos os judeus gostavam de ter uma família muito pequena. Agora esse cara, em todo lugar que Jesus está, ele está do lado. Jesus vai para o casamento e convida os discípulos. Todos vão, mas para os lugares que alguns simplesmente querer se isolar para ter mais intimidade, nem todos queriam ir. Não é nesse exato momento quem está? Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos. Será, agora outra perguntinha para vocês, será que a esposa de Pedro não deve ter reclamado? Pô, tu prefere ficar com esse cara aí do que comigo? Tu vai para o monte, tu vai para tantos outros lugares, mas tu não fica comigo. E aí? Será que nós temos vivido níveis de renúncia?
Mas somente quem tem compromisso tem direito à plena revelação do Pai. Isso que eu estou te falando aqui não é para você se desfazer de ninguém, da sua família, mas você precisa priorizar Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Eu, quando me converti, tinha extrema dificuldade de entender, porque eu fui, na realidade, ouvir isso sendo falado por religiosos. Você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Você só será filho de Deus quando você aceitar Jesus. Amém. Creio plenamente. Mas a forma como isso é passado, isso pode gerar uma neurose. Aí, você precisa priorizar Deus mais do que sua mãe, do que isso e aquilo. Jesus mais do que tudo, irmão. Imagine isso para uma pessoa que não entende princípio espiritual nenhum. Imagina. A minha indagação era essa. Eu vou deixar minha mãe? Pô, minha mãe, já vi minha mãe deixar de comer algumas coisas para me dar, pô. Já vi minha mãe, se abdicar de algumas coisas para me dar um pouquinho de algo melhor. Se esforçar sempre para me dar um conforto maior. Como é que eu vou deixar de amar minha mãe? Cadê Deus? Eu não estou vendo Deus. Até quando eu me aproximo de Deus, vejo o nível da revelação e Deus me fala isso aqui, ó. Filho, quem te deu tua mãe fui eu. Filho, quem te deu todas as pessoas que você ama foi eu. Fui eu que escolhi essa pessoa para ser a pessoa que você ama. Aí sim, quando nós temos esse nível de revelação e quando essa luz é acesa, nós começamos a enxergar as coisas de forma diferente. Quem é que ama alguém? Então começa a agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Começa a agradecer pela vida do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos. Começa a liberar níveis de gratidão. Sabe por quê? Quem te deu essa pessoa? Sabe quem colocou essa pessoa do seu lado? Foi Deus. Foi Ele. Talvez algumas pessoas sofreram pelo fato da orfandade, de não ter mãe, de não ter pai, de talvez ser excluído. Mas eu vou te dizer, Deus nunca te deixou sozinho. Te dou a plena certeza. Se você chegou a esse momento aqui, nesse ambiente, pode ter passado por uns processos, mas eu digo em Deus que Ele nunca te deixou sozinho. Ele estava contigo. Ele está contigo. Agora precisamos nos conscientizar disso aqui. Pedro, Jesus, o que acontece com Jesus? No Monte da Transfiguração. Ali é revelado o corpo glorificado de Jesus. Mas Jesus não está sozinho. Aparece quem? Moisés e Elias. Agora olha só que nós precisamos nos atentar. Isso não anula nada do antigo, isso não anula nada profético, mas nós precisamos nos conscientizar. Há uma revelação para todos os três. Porque aparece Moisés, Elias e o próprio Jesus. Um corpo glorificado. E Pedro, de forma impulsiva, disse isso aqui, ó. Senhor, nós estamos aqui para edificarmos e estruturarmos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E Deus diz, esse é meu filho amado, é quem me comprazo. E o temor vem sobre eles. E a voz do Eterno diz assim, ó, ouve-o. Para de falar besteira. Para de querer edificar nas suas revelações aquilo que não é para edificar. Quando eles despertam, levantam, a Bíblia diz que eles só viram Yeshua. Ou seja, irmãos, não é na lei, não é nos profetas, é em Yeshua que precisa estar estabelecida a sua estrutura. Ou seja, são homens que passaram, mas não são detentores, sabe o quê? Naquele exato momento da vida eterna. Moisés morreu. E o seu corpo teve que ser necessário ser carregado por alguns homens, mas não ressuscitou. Ali nós sabemos que de certa forma foi tomado.
mas ele não conheceu a morte. Consegue entender isso? Agora, por que Jesus, no término desse versículo, diz que Elias era necessário ser revelado? Foi Elias? Foi alguém que se movesse no mesmo espírito de Elias. Quem é esse homem? Yohanan, João Batista. João Batista, ele veio preparar o caminho para o Mashiach, para Cristo. Mas, o que aconteceu com João Batista? Morreu. Ressuscitou? Não. Agora, olha só, o que aconteceu com Yeshua? Morreu, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, a minha mente, quando eu tive essa revelação, eu vi e comecei a meditar de forma profética até sobre algumas revelações. O quanto os homens, na realidade, na antiguidade, montavam edifícios para colocar os corpos. Se formos para o Egito, nós vamos ver o que? As pirâmides. Por que elas eram construídas? Para colocar Faraó e tantas outras pessoas. E ali eram colocados corpos, embalsamados, cuidados, para que, no exato momento, nas crenças deles, alguém ressuscitasse e já começasse a poder. Porque a riqueza, as armas, tudo que eles amavam seria enterrado juntamente com eles. Na esperança que, em algum momento, eles ressuscitassem e tivessem já acesso a tudo que eles tinham. Agora, olha só o que eu preciso dizer. Ali, os judeus presenciaram aquilo. Mas Deus, num tempo oportuno, mostra que, como o próprio Jesus passa na frente do templo, algumas pessoas estavam como espectadores. E os discípulos olhando, e Jesus falou assim: está vendo esse templo? E quando ser derrubado, no terceiro dia será edificado. Mas a Bíblia diz que ele estava se referindo a ele mesmo. Mas aquilo ali não é um edifício onde apontava para a morte, mas para algo muito mais profundo. O fato de ser ressuscitado entre os mortos. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. Na realidade, nunca teve. Agora ele nos dá o mesmo direito. Chegará em breve, irmão, talvez pode alguém do nosso meio, hoje mesmo ou amanhã, ou daqui a um tempo ir embora. Mas se a sua base for Jesus, em breve você há de ressuscitar para reinar com Ele em glória. Não existe esperança maior do que essa, porque Cristo em mim, a esperança da glória. Você consegue entender isso? Olha só, agora os salmos que eu pedi para vocês, 118, versículo 22. Amém? Salmo 118, versículo 22 diz assim, ó: a mesma pedra que os edificadores rejeitaram se tornou pedra de canto. Isso veio de Adonai. Os nossos olhos estavam maravilhados. Este é o dia que Adonai fez, um dia para nosso regozijo e alegria. Por favor, Adonai, salva-nos. Por favor, Adonai, liberta-nos. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Nós abençoamos vocês desde a casa de Adonai. Adonai é Deus. Ele nos dá a luz. Juntem-se à peregrinação festiva com ramos por todo o caminho até os chifres do altar. Tu és meu Deus e eu te agradeço. Tu és o meu Deus e eu te exalto. Deem graças a Adonai, porque Ele é bom e porque a sua graça dura para sempre. Deus, alguém rejeitou Jesus como uma pedra, os edificadores. Mas Ele nos deu esse direito de sermos pedras vivas para a construção desse templo. A base de tudo é Jesus. Agora, precisa ser composta por cada um de vocês. Nós somos pedras vivas.
E quando as pessoas nos olharem diante dessa estrutura, antes de tudo edificada por Jesus, irmão, isso nunca cairá. O problema é que as pessoas estão usando outros requisitos como base. Ajuntamento sem propósito, agradando os homens. Irmão, agrada-te do Senhor. Sabe o que acontece? O que Ele vai fazer? Começa a entender que Jesus é a base de tudo. Olha só, eu não posso edificar nada sobre as minhas revelações enquanto não entender que a maior de todas as revelações é que Yeshua é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Não existe maior revelação do que essa, porque não vai haver nenhum outro mediador entre você e o homem. Não vai ser pastor, irmão. Não vai ser nada. Nós só somos canais de alinhamento. Essa igreja ela precisa ter um caráter, segundo o caráter de Cristo. Chega de olharmos para o estereótipo das pessoas e se julgar. Chega de legalismo. Jesus olhou para todos. Ele olhou para a prostituta sem julgo. Ele olhou até mesmo para o religioso, mas a única coisa que o incomodava era o legalismo que estava sobre o religioso. Ele olhou para o publicano. Ele olhou para o fariseu. Ele deu base na oração dos dois. Enquanto um estava dizendo, ser propício a mim, pecador, Senhor, o outro estava agradecendo por não ser igual ao outro. Irmãos, para de querer se basear no pecado do teu irmão. Começa a olhar para você. É em você que precisa ser edificada a maior de todas as estruturas. Jesus como Filho de Deus. Agora só terá o direito de ser um Filho de Deus quem se move como Filho de Deus. Agora, para ser Filho de Deus, precisa ser moldado. Nenhuma pedra será colocada de qualquer jeito. Os egípcios não agiram assim na construção das pirâmides. Existem pedras ali em toneladas, mas mesmo assim foi necessário dar a forma correta. Agora, como você está? Será que você precisa ser lapidado? Será que você vai se submeter a ser lapidado? Algumas pessoas preferem tomar a forma para simplesmente querer viver solitário. Já viu aquele anelzinho que as mulheres chamam de solitário? Sempre querer mostrar para alguém, né? E quem tem dinheiro sempre vai botar uma pedra preciosa. Irmãos, agora eu preciso te dizer, você é uma pedra preciosa que precisa ser polida, não para viver como um solitário. Deus, até mesmo nas edificações bíblicas, no próprio peitoral, Deus usou cada pedra específica, deu a forma correta para que elas estivessem juntas. No caso de Israel, eram as 12 tribos, e cada um tinha a sua função, mas todas elas tinham o mesmo Deus. Olha para o teu irmão, é diferente de você. Talvez você ache até esquisito, acha feio. Talvez nem da forma que você quer, mas é da forma de Deus. Quem vai querer questionar Deus? Hã? Quem quer questionar Deus? Levanta o teu polegar, dá um joinha. Cada um tem a biometria diferente um do outro. Não entenda. Mas o único propósito é o caráter de Cristo. Quando eu olho para cada pessoa, eu vou ver faces diferentes, trejeitos, roupas diferentes. Mas todos precisam ter o mesmo caráter de Cristo. Amém? Amém. Agora olha só, não sei se no nosso meio existem pessoas que desejam edificar a sua vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que existem dois tipos de homem, o prudente e o tolo. Um edificou a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Consegue entender?
Quando Deus pede para Abraão sair da sua tenda, ele pede para ele olhar para os dois lugares. Olha para o céu. Está vendo? Se pode contar, assim será. Olha para a areia. Se pode contar, assim será. Mas ele estava falando pelo fato da areia que existem pessoas realmente que se edificarão sobre as questões de homens, estruturas humanas, estruturas religiosas. Irmãos, nós precisamos nos edificar na rocha, que é Cristo. Muitos edificadores rejeitaram, mas eu não rejeitei. E eu tenho a plena certeza que pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade. E eu nele, sim, nele, eu estarei firme. Ele é rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores. Ele é o rei das nações. Ele é o Filho de Deus. Essa é a maior de todas as revelações. Quando Pedro, Tiago e João levantam, só olha para Jesus. Mas o que Deus disse? Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ouça. Para de querer falar de forma impulsiva e querer edificar as coisas da sua forma. Você precisa se edificar em Jesus. Para de legalismo. Para de falar da vida das pessoas. De quem você deve falar é Jesus. Você tem alguma crítica contra Jesus? Quem aqui tem alguma crítica contra Jesus? Quem só tem a falar coisas boas de Jesus? Amém. Então por que você não fala? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, existem níveis de batalha que quando nós entendemos que o Senhor é bom, entenda, lembra da guerra de Josafá? Quantos dias o povo ficou colhendo os despojos de guerras, bênçãos? Imagina, quando você entende que o Senhor é bom, Ele vai liberar todo nível de prosperidade e riqueza, quer espirituais, quer físicas. O povo, diante daquela guerra, sabe o que o povo ficou fazendo? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tu consegue entender 3 dias, aí encontrava pedras pretas, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diamante, o Senhor é bom. Ai, riquezas, ai, bens, vida, saúde, terra, família inteira, ninguém foi assolado. Irmãos, começa a olhar para todo o nível de conquista que Deus tem te dado e começa a declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia